Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Nunca acreditei em magia até conhecer Tommy Naugum. A primeira vez que o vi foi na minha aula de inglês do 11º ano na Ridley High em 2001. Ele parecia estranho, com seu corte de cabelo aberto e roupas folgadas. Ele sempre cheirava a suor azedo, Ele raramente fazia contato visual, nunca falava a menos que fosse solicitado e sentava-se tão longe na sala de aula quanto a parede permitia. Tive pena dele, mas pena não ajuda muito a curar o constrangimento social de outra pessoa. Então, um dia, Tommy deixou de ser um pária social para ser o assunto da escola. Tudo começou quando nossa professora de inglês, a senhora Sharon, nos deu uma tarefa. Ok, escutem, pessoal. Quando eu te chamar, quero que você suba. Então eu gostaria que você contasse a todos algo único sobre você, um talento especial, história familiar, passatempos interessantes, qualquer coisa. Iremos em ordem alfabética. Primeiro, Leori Enders. Deixe-me dizer-lhe, não havia nada de especial sobre o velho Leori. Algumas crianças tinham algumas coisas legais para compartilhar, como Teresa Donovan. Acontece que um de seus tios era Rod do Red Hot Chili Peppers. Skyler Murphy detém o recorde da equipe de natação por prender a respiração debaixo d'água, impressionantes 5 minutos e meio. Eu temi a minha vez. Pela primeira vez, fiquei feliz por ter o nome Alenor Zylstra. Mas meu pavor deve ter diminuído em comparação com Tommy. Tommy Naugum, disse a senhora Sharon. Tommy estava lendo um livro, ou fingindo. Tommy, largue o livro e suba. Tenho certeza de que todos também estão um pouco constrangidos, disse a senhora Sharon. Tommy baixou o livro e olhou-a solenemente. Quando ele falava, algo entre um murmúrio e um sussurro, ninguém conseguia entendê-lo. Não consigo ouvir uma palavra do que você está dizendo, disse a senhora Sharon. Eu disse que não tenho nada para compartilhar. Você poderia nos contar como planeja matar seu barbeiro? Aquele era Brad Oberstrom. Todos gargalharam, o pobre Tommy parecia mortificado. Não aguentei a crueldade nem por mais um segundo, então levantei minha mão. Eu não me importo de tomar o lugar dele, eu disse. Eu odiava ser o próximo, mas qualquer coisa era melhor do que ver Tommy sendo humilhado. Isso é atencioso, Lenore, mas eu chamei Tommy, não você. Ela olhou para Tommy. Senhor Naugum, um mundo cansado espera por você. Sim, senhora. Tommy colocou seu livro em sua mesa, em seguida, arrastou-se para a frente da sala de aula, risadinha seguindo a cada passo pesado. Ó garoto! Isso vai ser atemporal. Brad novamente. Acho que a senhora Sharon sentiu pena de Tommy agora. Ela parecia arrependida, solidária. Quando o alvoroço cessou, ela gentilmente se dirigiu a ele. Tommy, querido, você pode começar quando estiver pronto. Prometo que lhe daremos toda a nossa atenção. Talvez fosse minha imaginação, mas eu poderia jurar que ele olhou diretamente para mim. Não era um olhar duro. Era como se ele estivesse me destacando. Eu tenho um talento especial que ninguém mais tem. Algumas pessoas que praticam magia dizem que também têm essa habilidade, mas estão mentindo. Para eles, é apenas um truque. Mas eu posso fazer as coisas desaparecerem, sério. Chama-se teletransporte. Quer que eu mostre a você? Eu falei, me surpreendendo. Você iria? Fazer algo desaparecer, quero dizer. Tommy me deu aquele olhar estranho de novo, como se estivesse passando por isso apenas para me impressionar. Claro que posso, Lenore.
Acho que você vai gostar. Olhando ao redor da sala de aula, ele disse: alguém tem um objeto pequeno como um relógio ou um anel? Tenho um relógio, disse Peter Travers, passando adiante. Observe atentamente. Tommy segurou o relógio entre as mãos e o massageou com as palmas. Ele parou, então abriu as mãos. O relógio havia desaparecido. Um uau coletivo varreu a sala de aula. Cara, isso foi legal. Para onde foi? Perguntou Pedro. Eu o teletransportei para outro lugar. Eu posso fazer isso, fazer algo desaparecer e acabar em outro lugar. Ele se virou para a senhora Sharon. Senhora, poderia abrir a gaveta superior direita da escrivaninha? O lugar enlouqueceu quando ela abriu a gaveta e pegou o relógio de pulso. A senhora Sharon parecia ter acabado de tirar uma galinha de 3 cabeças. Como? Ela gaguejou. Como diabos você fez isso, Tommy? Porque eu conheço magia de verdade, ele disse com naturalidade. Posso me sentar agora, senhora? Claro. Obrigado, Tommy. Pobre Tina Nelsome, como diabos ela iria superar o ato de Tommy? Normalmente, as crianças em inglês entravam, sentavam-se em suas carteiras e exalavam um daqueles porque eu tenho que fazer este curso estúpido? Suspiros. Mas naquele dia todos pareciam entusiasmados por estarem lá. A senhora Sharon sentiu a energia. Nossa, vocês são animados. Há algo que eu não saiba? Antes que alguém respondesse, Tommy entrou na sala. Sua cabeça estava baixa, seus ombros caídos, e ele estava levantando suas calças largas a cada passo. Lá vai ele, o verme mágico. Você deve ter pensado que Lady Gaga ou Eminem haviam entrado no prédio pelos rostos jubilosos naquela manhã no English 101. Olhos ansiosos seguiram Tommy enquanto ele se dirigia para o fundo da sala. Ele não deu atenção. Suponho que ele não estava acostumado a ser o objeto de atenção. Sentou-se e olhou pela janela. Seu rosto estava cheio de melancolia, como se estivesse assistindo a um cortejo fúnebre. A senhora Sharon chamou a atenção da classe. Ok, pessoal. Por favor, pegue seu livro e vá para o capítulo 5. Espero que alguns de vocês tenham lido antes. Enquanto retirávamos nossos livros de nossas mochilas, Mary Glover levantou a mão. Sim, Maria? Perguntou a senhora Sharon. Eu estava me perguntando se poderíamos terminar alguns minutos mais cedo hoje. Eu gostaria, quero dizer, nós gostaríamos, de ver um pouco mais da magia de Tommy. Judas Priest, Glover, disse Chris Sampson, revirando os olhos. Não é mágica. Já vi 1 milhão de mágicos fazerem o mesmo truque que ele fez. Outros murmuraram em concordância. Acalmem-se, todos, disse a senhora Sharon. Não estamos aqui para ver truques de mágica, ainda é uma aula de inglês. Não é um truque de mágica, a pequena voz disse do canto de trás. É real. Eu posso fazer as coisas viajarem de um lugar para outro. Teletransporte, eu disse. Você chamou isso de teletransporte. Ele olhou para mim. Isso mesmo, Lenore. Obrigado por lembrar. Isso é algo que você pode gostar de fazer, Tommy? A senhora Sharon perguntou com delicadeza. Tommy olhou em volta para os olhos suplicantes. Claro, acho que sim. Faltando 15 minutos para o sino, a senhora Sharon largou a caneta. Ok, fãs. Vamos guardar nossos livros e nos preparar para nos surpreender. Tommy Nalgon, desça. Houve vários amvoousa e gritos de Tommy. Tommy. Enquanto ele tomava seu lugar na frente da sala de aula. Esperou que o barulho diminuísse. Quando ele falou, sua voz ainda era leve, mas agora parecia mais confiante. Ontem,
Teletransportei um relógio de pulso para a gaveta da escrivaninha da Sra. Sharon. Objetos pequenos não são nada demais. Mas e se você pudesse mover uma pessoa? Isso não seria algo? De jeito nenhum, disse a Knight. Então eu vou provar isso para você. Tommy vasculhou a sala e parou em uma grande faixa de tecido, com uma pintura amadora da terra e as palavras "Vamos mantê-la verde" embaixo dela. Sra. Sharon, senhora, posso usar seu estandarte? Sim, sim, ela disse com uma vertigem infantil. Você precisa de ajuda para derrubá-lo? Não, senhora, já entendi. Tommy ficou na ponta dos pés e removeu o pano da parede. Então ele tomou seu lugar ao lado da mesa da Sra. Sharon. Agora, você me vê, disse ele, escondendo-se com o estandarte. Agora você não. Sob a cobertura, ele disse, vocês estão prontos? Apenas calhe a boca e faça isso. Oberstrom gritou. A voz abafada de Tommy começou a contagem regressiva. Ok, 3, 2, todos engasgaram quando a bandeira vazia flutuou até o chão. Os gritos vieram quando Tommy apareceu na porta. 1. Nós irrompemos em aplausos quando Tommy voltou para sua mesa. O Sr. Edelman, o professor de ciências da porta ao lado, entrou correndo. Mônica, está tudo bem? A Sra. Sharon estava sem fôlego. Myron, você deveria tê-lo visto. Ele desapareceu, ele realmente desapareceu. Quem desapareceu? Devo ligar para o escritório? Não. Não estou falando de alguém que está desaparecido. Estou falando de magia, quero dizer teletransporte. Ó inferno! Aquele garoto ali passou de pé ao meu lado para fora da porta em um instante. Antes que ela pudesse dizer mais, o sinal tocou. Tommy ficou em primeiro lugar. Quando ele atravessou a sala, todos pararam de se mexer e de falar. Eles observaram com silenciosa reverência quando ele saiu, como se estivessem reunindo coragem para tocar a bainha de sua roupa. Eu estava feliz por ele. Inicialmente. No dia seguinte, todos sabiam da habilidade de Tommy. Eu vi algumas crianças encurralando no corredor, insistindo para que ele fizesse algo desaparecer. Vamos, cara, mostre-nos um pouco de mágica, gritou um deles. Outros concordaram. Tommy recuou e se enfiou no meio da multidão implacável. Então ele saiu correndo, as páginas de seu caderno caindo atrás dele como migalhas de pão. Depois de alguns dias de intimidação, Tommy cedeu e começou a fazer truques rápidos entre as aulas. Sua popularidade crescia a cada dia. Logo, ele deixou de ser nervoso e retraído para devorar a atenção como algodão doce. Ele se tornou a atração principal durante o almoço, entretendo a crescente multidão de curiosos com uma façanha após a outra. Aquele que fez todo mundo falar foi quando ele fez seus pés desaparecerem. Ele tinha uma toalha de praia que trouxera para a escola para a apresentação. Ele o esticou para que ficasse na horizontal, então ficou atrás dele com apenas as pernas aparecendo de suas canelas para baixo. Com cada uma das mãos segurando um canto superior, ele levantou o pé direito atrás da toalha, para que você não pudesse vê-lo. Ele abaixou e fez o mesmo com o pé esquerdo. Então ele levantou os dois pés, de modo que parecia estar flutuando no ar. Ele colocou os pés de volta no chão, jogou a toalha de lado e fez uma reverência extravagante. Havia mais de 100 pessoas no refeitório naquele dia, todas batendo palmas, gritando e entoando seu nome. Depois disso, ninguém mais o chamou de Tommy. Ele agora era o único, o menino desaparecido. Tommy mudou depois disso. Ele ainda se vestia como um idiota e usava aquele penteado horrível, mas mantinha a cabeça erguida, e ele estava confiante.
Professores, alunos, não importava. Eles não conseguiam tirar os olhos dele. Ele se tornou a celebridade da escola. Eu me tornei o foco de sua atenção. Começou meio bonitinho, um aceno no corredor, uma piscadela na aula. Mas então comecei a sentir uma vibração estranha, como se estivesse sendo observada. Onde quer que eu fosse, ele estaria por perto com aquele sorriso assustador. Certa noite, no chuveiro, tive a sensação inquietante de que havia mais alguém no banheiro. Não havia como mais alguém caber no espaço minúsculo, então afastei isso como paranoia. Eu estava quase sem roupa quando ouvi uma respiração atrás de mim. Eu congelo. Algo frio e pegajoso tocou meu ombro. Eu gritei e girei. Ninguém estava lá. Esperei, mas nada aconteceu. Abri a torneira e esperei que esquentasse antes de entrar no chuveiro. Enquanto eu me enxaguava, virei-me para a cortina semi-transparente e vi Tommy do outro lado olhando diretamente para mim. Meu coração quase disparou para fora do meu peito. Puxei a cortina, mas ele havia sumido. Minha respiração era rápida e alta, e eu tremia apesar do banho quente. Estabeleci um recorde de velocidade terrestre para sair do banheiro. Corri para o meu quarto e tranquei a porta atrás de mim. O ar estava frio e cheirava a suor rançoso. Olá, eu murmurei. Eu espiei debaixo da minha cama e verifiquei meu armário. Não vendo nada, acomodei-me o suficiente para ir para a cama. Apaguei meu abajur e me enfiei debaixo das cobertas. Foi quando senti olhos em mim, perfurando as sombras. Sentei-me sobre os cotovelos e olhei para a escuridão. Quando vi Tommy parado no canto olhando de soslaio, gritei. Eu pensei que nunca iria parar. Meu pai invadiu meu quarto e ligou o interruptor da parede, mas Tommy havia desaparecido. Quando contei a meu pai o que tinha visto, ele não acreditou em mim. O que sua mãe e eu contamos sobre assistir aqueles filmes estúpidos de Nightmare on Elm Street. Jesus, Maria e José. Você quase nos matou de susto. Apesar de sua frustração, eu não o deixaria sair até que ele tivesse revistado cada centímetro do meu quarto. Mesmo depois que ele declarou que estava livre de monstros, dormi com a luz acesa. Eu temia ver Tommy no dia seguinte, mas era inevitável. Quando ele desceu o corredor em minha direção, desviei os olhos. Quando passamos um pelo outro, meu estômago estava tão agitado que pensei que fosse vomitar. Quando ele chegou na aula de inglês, fingi que estava revirando minha mochila. O pensamento dele sentado perto de mim com aquele sorriso de Jack O'Lantern fez minha pele arrepiar. Foi assim por dias. Cada vez que eu encontrava Tommy, ele era mais ousado. Ele começou a falar comigo, algo que nunca teve coragem de fazer antes. No corredor, oi, Lenore. Uma vez no shopping, nossa, que surpresa linda. As coisas vieram à tona um dia no refeitório. Eu estava sentada com meus amigos, saboreando meu almoço favorito, um PBJ, batatas fritas e um refrigerante Diet Beck Martin estava à minha frente. Ela estava no meio de uma de suas histórias hilárias quando olhou para cima e parou no meio da frase. Tommy se sentou ao meu lado com uma bandeja de comida. Não pare de falar por minha causa. Eu só queria sentar ao lado de Lenore. Meu rosto corou. Vocês precisam de um pouco de privacidade? Beck perguntou. Eu perdi isso. Qual é o seu problema? Eu rosnei para ele. Você acha que porque as pessoas acham você interessante que eu vou ficar com os olhos arregalados sobre você? Me deixe em paz. Seus olhos brilharam de raiva. Então ele se levantou de sua cadeira e falou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Ei, escute. Tenho outra coisa legal para mostrar a vocês. Querem ver?
Gritos de empolgação ecoaram pelo refeitório. Tommy brilhava ao se dirigir à sua legião de fãs. Lenore aqui tem alguns gostos culinários curiosos. Vejamos, ela tem um PBJ, que chato. Gargalhadas. Temos batatas fritas e refrigerante diet. Um não cancela o outro. Mais gargalhadas. Eu queria morrer. Vou fazer um favor a Lenore. Eu vou fazer esse lixo desaparecer porque eu sou o menino desaparecido, a multidão gritou. Tommy pegou minha sacola de papel pardo e enfiou meu almoço dentro dela. Ele o sacudiu algumas vezes, depois o virou de cabeça para baixo. Não caiu nada. Ninguém respondeu porque sabiam que a melhor parte, a parte uau, estava por vir. Com um floreio, Tommy terminou seu ato. Esse almoço é um lixo. E para onde deve ir o lixo? Na lata de lixo, todos eles gritaram. Tommy apontou para uma lata de lixo de 55 galões a vários metros de distância. Uma garota alta e magra estava parada perto dele. Ei, ele gritou para ela. Olhe naquela lata de lixo e me diga o que você vê. A garota espiou dentro do recipiente. Sua boca caiu como uma ponte levadiça, e ela engasgou. Está aqui. O almoço daquela garota está bem aqui. O refeitório inteiro foi direto para a lata de lixo. Um cara grande, um superatleta, gritou: vocês precisam olhar para isso. É a mesma coisa que ele colocou na sacola. Beck e meus outros amigos pareciam pasmos, todos menos ela Gracifield. Ela parecia preocupada. Oh, Lenore, ela disse. Você tem problemas. Ei, se você ainda está com fome, o atleta gritou para mim, eu sei onde você pode encontrar seu almoço. Eu tinha tudo que eu podia suportar. Se o objetivo de Tommy era me retribuir pela humilhação que lhe causei, então ele cumpriu sua missão. Peguei minhas coisas e saí correndo do refeitório. Voltei ao prédio principal e entrei no banheiro feminino mais próximo. Verifiquei se estava sozinha, eu não suportaria ficar envergonhada novamente. Quando tive certeza de que a sala estava vazia, tranquei-me em um cubículo. Enterrei meu rosto em minhas mãos e chorei até meus olhos arderem. A princípio fiquei perturbada, depois fiquei com medo. Ele estava atrás de mim agora? Ele ia aparecer na minha casa de novo? Evitei Tommy o máximo que pude. Comecei a almoçar no banheiro. Eu temia a aula de inglês. Seu olhar estava sempre em mim, como um óleo cobrindo minha pele. À medida que sua base de fãs crescia, Tommy ficou mais arrogante, o que significa que ele fez mais inimigos. O atacante esquerdo do time de futebol, Luke Tyler, teve problemas em compartilhar popularidade com o páreo da escola. De acordo com a fofoca, Luke confrontou Tommy no vestiário masculino um dia. Você deve pensar que é um homem importante no campus, disse o atleta. Eu deveria enfiar sua bunda magra dentro daquele armário. Tommy estava calmo como um lago. Ele olhou para Luke elevando-se sobre ele e sorriu. Diga a você o que. Entre naquele box ali, puxe a cortina e deixe-me transportá-lo. Se eu reprovar, vou andar nu pela escola. Se isso não tornar um cara humilde, não sei o que será. Mas se eu te teletransportar, você me deixa em paz. Nós temos um acordo? Luke tomou uma decisão precipitada. Ele deveria ter feito um cuidadoso. Sim, é um acordo, Ghost Sniffer. Ele caminhou até a baia mais próxima e fechou a cortina atrás de si. Estou esperando. Bem, então vá embora, disse Tommy. Depois de um momento, um dos companheiros de equipe de Luke falou. Luke? Ei, Luke! Pare de brincar. Você acha que ele está aí? Outro cara perguntou.
O companheiro de equipe rastejou em direção à baia e puxou a cortina. Luke se foi. Onde ele foi? Em outro lugar, disse Tommy. Ele terminou de se vestir e saiu. Os outros revistaram o vestiário. Eles inspecionaram as baías, abriram armários e revistaram corredores. Eles não encontraram nada. Alguns dias se passaram sem nenhum sinal de Luke. Os detetives entrevistaram todos que o viram pela última vez, policiais lideraram uma equipe de busca e cães pela escola e arredores, verificaram hospitais e necrotérios. Nada. Ninguém acusou Tommy abertamente. Eles não queriam soar como crianças se perguntando para onde o coelho do mágico havia ido. Apesar do desaparecimento de Luke, o time jogou o jogo na noite de sexta-feira. Nossos caras venceram por 38-17. Isso significava uma celebração no sábado à tarde. Como era tradição há muitos anos, os torcedores se reuniram no estacionamento dos fundos da escola para comemorar a vitória. Eles o chamavam de Victory Smash. Os alunos se revezavam usando uma marreta para martelar um velho carro velho pintado de azul e branco, as cores da nossa escola. Cada vez que um golpe acertava, uma comemoração irrompia. 5 minutos depois do início da comemoração, uma aluna caminhou até a traseira do carro para derrubar o para-choque. Ela estava prestes a levantar a marreta quando parou. Seus lábios se curvaram e seu nariz se enrugou como se ela tivesse encontrado um gambá morto. "Oh meu Deus", disse ela. "Alguém sente o cheiro disso? Acho que está vindo do porta-malas." O Sr. Farion, o principal treinador de futebol, juntou-se a ela. Ele respirou fundo e cobriu a boca e o nariz com o cotovelo. "Nossa! Eu também sinto o cheiro." Ele se virou para a garota e fez sinal para que ela lhe desse a marreta. "Afaste-se", disse ele. O treinador martelou na costura inferior do porta-malas. No terceiro golpe, ela se abriu. O treinador agarrou a garota e a puxou para perto de seu peito, virando o rosto dela para longe do carro. "Alguém? Ligue para o 911, agora", ele gritou. Um murmúrio percorreu a multidão. Um menino caminhou até o porta-malas, olhou para dentro e empalideceu. "É o Luke. Ele está morto." Algumas pessoas gritaram, outros correram para o porta-malas. Muitos deles vomitaram imediatamente. Naquela noite, tive um sonho terrível com Luke. Eu estava passando pelo carro velho quando ouvi um barulho de arranhão e alguém gritando: "Deixe-me sair." Abri o porta-malas. A tampa tinha arranhões sangrentos no interior. Luke estava ali enrolado como uma bola. Moscas zumbiam saindo de seu nariz e boca, pousando em seus olhos opacos e leitosos. Seus lábios azuis se abriram e seus olhos mortos se fixaram nos meus. Uma massa pegajosa de vermes gordos caiu de sua boca enquanto ele grasnava. "Tada!" Acordei gritando. As pessoas passaram a evitar Tommy depois disso. As vaias e gritos se transformaram em sussurros preocupados. Eu pensei que Tommy poderia ter percebido a cautela de todos sempre que ele entrava em uma sala. Mas ou ele não percebeu, ou não se importou. O arrastar de seus pés havia se tornado uma marcha de vitória. Não muito tempo depois que Luke desapareceu, eu estava no meu armário quando Tommy veio até mim. "Olá, Lenore", disse ele. "Que pena o que aconteceu com Luke, hein? Eu sei que todo mundo me culpa, mas a parte que eles deixam de fora é que ele insistiu que eu o fizesse desaparecer. Ele nunca esclareceu onde. Eu certamente poderia ser seu amigo agora. Acho que a escola inteira está contra mim. O que eu já fiz para fazer você pensar que eu quero ser seu amiga?" Eu perguntei, tremendo. "Gritando com você no refeitório?"
Do jeito que eu tenho evitado você? O que exatamente? Ele pareceu surpreso. Eu não entendo. Achei que tínhamos uma conexão. Só estava tentando impressionar você no refeitório. Tudo o que fiz foi para impressionar você. Me humilhar na frente de todo mundo não me impressionou. A morte de Luke não me impressionou. Aparecer na minha casa não me impressionou. Estou com medo de você. Por que você não desaparece de novo? E desta vez, não volte. Ele parecia atordoado, achei que ele fosse chorar. A velha tristeza voltou ao seu rosto. Eu gostaria de poder dizer que sinto muito por ele, mas não sinto. Depois que eu o enfrentei, ele não me assustou tanto. Ele ainda era um esquisito tímido. Tudo bem, ele murmurou. Eu entendo. Tchau, Lenore. Ele se virou e foi embora, com aquele mesmo andar patético. Fiquei aliviada quando Tommy não apareceu na escola no dia seguinte. Eu senti como se pudesse respirar novamente. Eu estava na aula de estudos sociais do terceiro período quando o diretor Aines entrou na sala e fez sinal para a nossa professora, Sra. Brown, se juntar a ele no corredor. Quando ela voltou, ela estava com os olhos vermelhos e fungando. Pessoal, ela disse, algo terrível aconteceu e eu prefiro que vocês saibam por mim. Ela mordeu o lábio inferior. Acabamos de ser informados de que Tommy Nalgon faleceu. Por favor, mantenha a família dele em suas orações. A pobre mulher parecia arrasada com a notícia. Um soluço saiu dela. Eu preciso sair por um momento. Eu a ouvi chorando por todo o corredor. Nenhum de nós disse nada. O que havia para dizer? A maior parte da escola nunca conheceu Tommy, eles só sabiam dele. Ao longo do dia, surgiram rumores sobre como ele havia morrido, um atropelamento e fuga, um ataque mortal e outros cenários desagradáveis. Descobriu-se que ele havia se matado. Ele foi encontrado enforcado no galpão de sua avó. Ele não deixou nenhuma nota de explicação, apenas seu cadáver solitário. Minhas emoções e pensamentos estavam confusos, tristeza pela dor de sua família, conforto por não ter mais medo, mas principalmente culpa por minhas palavras duras poderem tê-lo levado a tirar a própria vida. Lembrei-me da manhã em que Tommy apareceu do nada, dos eventos bizarros que levaram à sua partida. Agora você o vê, agora não. Tommy me deixou ansiosa e com medo. Mas isso não significava que eu não deveria mostrar alguma compaixão. Isso é mais do que posso dizer sobre seus supostos fãs. O funeral foi bastante deprimente, mas a falta de participantes o tornou ainda mais trágico. Apenas um punhado de alunos veio. Nem mesmo o diretor Aines se preocupou em aparecer. Fiquei grata pela presença da Sra. Sharon e da Sra. Brown. Uma senhora idosa estava sentada na frente com alguns outros adultos. Ouvi alguém dizer que ela era a avó com quem Tommy foi morar depois que sua mãe morreu. Ela estava curvada pela dor e engatinhando de desespero. A coisa mais dolorosa sobre enterrar seu neto deve ter sido que tão poucas pessoas o lamentaram. Eles colocaram Tommy em um caixão barato e sem frescuras. Ele parecia estranho vestindo um terno cinza enorme, seu cabelo preso para trás. Um padre de aluguel fingiu saber sobre o garoto que ele nunca conheceu. Após o serviço, 2 funcionários da funerária foram até o caixão de Tommy e começaram a abaixar a tampa. Agora você o vê, agora não. Eu pulei o serviço funerário. Várias pessoas estavam dirigindo na direção oposta ao cemitério. Então percebi que não era a única. Pensei em ir para casa, trocar de roupa e voltar para a escola. Talvez fazer algo normal ajudasse a tirar Tommy da minha mente. Mas quando cheguei em casa, tudo o que eu queria fazer era ir para o meu quarto e tirar uma soneca.
Adormeci logo depois que minha cabeça bateu no travesseiro. Só acordei depois de escurecer, meus pais me deixaram dormir. Meu estômago roncou, eu não tinha comido nada desde o café da manhã. Eu não sabia o que estava sendo preparado para o jantar, mas cheirava muito bem. Eu mal podia esperar para descer. Fui ao banheiro e tomei um banho para acordar. Quando voltei para o meu quarto, descobri que as luzes estavam apagadas. Eu tinha 95% de certeza de que os havia deixado. Assim que entrei, congelei. Tommy, vestido com seu traje fúnebre, estava ao lado da minha cama, com aquele sorriso horrível. Eu corri como uma bala, gritando. Meus pais tentaram me acalmar, mas eu não conseguia parar de tremer. Todos nós subimos para o meu quarto para procurar Tommy, mas eu sabia que ele não estaria lá. Mamãe e papai trocaram olhares preocupados. Eles tentaram me convencer de que os acontecimentos recentes me deixaram exausta e que as alucinações iriam parar. Mas eu sabia que não era a última vez que veria The Disappearing Boy. Faz décadas desde que sentei na aula de inglês da Sra. Sharon olhando para o garoto nerd escondido atrás de um livro. Lembro-me de como a aceitação de seus colegas não o encorajou, apenas o corrompeu. Tommy tinha um dom. A maioria de nós acreditava nisso. Mas os pessimistas estavam sempre tentando descobrir como ele conseguiu suas ilusões. Tommy disse que o que ele fez não foi um truque, mas uma verdadeira mágica. Esse é o pensamento que me assombra. Eu o vejo de vez em quando em minha casa, no escritório ou em algum lugar distante. Ele aparece principalmente nos meus pesadelos. Sempre com 16 anos, ele se parece com o seu funeral. Às vezes ele é sombrio. Outras vezes, ele tem aquela careta horrível gravada em seu rosto magro e pálido. Eu tremo toda vez. Eu considerei ir a um psiquiatra, esperando que eles me digam que tudo é apenas uma fantasia induzida pela culpa. Mas então, eu penso, se uma pessoa pode desaparecer e acabar em outro lugar, ela não poderia se teletransportar de um caixão enterrado? Com o passar dos anos, me acostumei com suas aparições. Meu marido afirma tê-lo visto da entrada na garagem. Ele olhou para cima e lá estava Tommy, olhando para ele de uma das janelas do andar de cima. Esse é o meu Mike. A ideia de o Carolina Panthers ter outra temporada de derrotas o apavora mais do que ver o fantasma de um adolescente morto há muito tempo. Mas minha filha de 8 anos, Stella, é outra história. Ela começou a vê-lo há algumas semanas. Na primeira vez, ela acordou gritando sobre o garoto assustador parado ao pé de sua cama. Eu não estava pronta para contar a ela sua história, então a convenci de que era tudo um pesadelo. Então me enrolei ao lado dela e a segurei até que ela voltasse a dormir. Na outra noite, ela o pegou olhando por cima do ombro enquanto ela assistia TV. Lembrar-me do terrível horror de seus gritos ainda me arrepia os pelos dos braços e do pescoço. Finalmente, decidi ser sincera com ela. "Oh, mamãe", ela disse, "você não pode simplesmente dizer a ele para ir embora?" Eu me senti tão impotente. Como você diz a seu filho que não pode protegê-lo de um gol em sua casa? Ou que agora compartilhamos um pesadelo comum? Eu apenas rezo para que algum dia, de alguma forma, eu possa ajudá-la a encontrar um pouco de paz e aceitação. No fundo, eu me pergunto se eu realmente encontrei qualquer um. Está tarde. As luzes estão apagadas. Mike e Stella estão dormindo há horas. Estou esperando, ouvindo. Tremendo. Sinto o cheiro de suor azedo. Não estou surpresa com o som da porta do armário de Stella se abrindo. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários.
Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.